Boa noite, pessoal. Noite gelada, estamos aqui hoje para conversar novamente um pouquinho com vocês sobre a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela reflete nas relações de trabalho, né? A gente tem que nas últimas 3 décadas, o mundo vivenciou uma drástica mudança em relação à forma como se faz o negócio, a forma como se lida com a mão de obra, a forma como se lida com as pessoas, né? A gente passou de um modelo de riqueza produzido por máquinas para um modelo de riqueza produzido por informações, né? E vimos uma escalada vertiginosa na quantidade de dados coletados. A União Europeia, já de olho nessa tendência há muito tempo, e já os países europeus já com um histórico de problemas decorrentes de violação de privacidades que remontam lá da Segunda Guerra Mundial. A gente não vai entrar na história aqui, porque senão a gente passaria a noite inteira conversando, mas a Alemanha, por razões que a maioria já conhece, teve problemas com grandes bancos de dados, dando informações sobre as pessoas que foram mal usadas. Então a União Europeia saiu na frente na proteção, né, promulgando a GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados, e o Brasil seguiu a União Europeia 2 anos depois com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que a Lei Geral de Proteção de Dados visa proteger, né? É a privacidade do cidadão. A privacidade do cidadão consubstanciada nos seus dados pessoais. Porque são os dados pessoais circulando nessa nossa economia de informação que põe em risco a privacidade das pessoas. O direito de ser esquecido, o direito de não ser incomodado, né? Então, nesse contexto, a gente teve a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos entender então um pouquinho os conceitos envolvidos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso vai ser fundamental para a gente entender de que forma isso impacta nas relações de trabalho das nossas empresas, né? Os principais conceitos a gente tem que entender primeiro do que a gente está falando, né? Que são dados pessoais? Quais são os dados protegíveis, né? Protegidos e protegíveis? São os dados relacionados às pessoas naturais. O que são pessoas naturais? Pessoas físicas, como eu, como você, né? Como sua mãe, seu tio, seu avô, seus filhos, né? Então, quando a Lei Geral de Proteção de Dados fala em dados pessoais, ela está falando de dados de pessoas naturais, pessoas físicas vivas, né? Nós não estamos de maneira alguma tentando proteger dados de empresas, como CNPJ, segredo industrial, estratégias de negócio. Para tudo isso existem outras leis e existem outros mecanismos. Então, o foco da Lei Geral de Proteção de Dados são as pessoas, a proteção da privacidade das pessoas, que são os titulares mencionados na lei, né? Então, o titular, de forma simples, é a pessoa a quem pertencem os dados pessoais que estão sob proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro dessa lei geral, a gente tem outros papéis definidos também, que são os controladores e os operadores. Quem são os controladores? Controladores são as empresas, são as pessoas que coletam dados pessoais para fazer negócios, né? Existem exceções, né, de empresas e de entes jurídicos que coletam dados para outros fins, que não são, então, abrangidos pela LGPD, tá? Mas não é o que nos interessa hoje. Então, a gente tem que ter em mente que o controlador de dados é aquela empresa, é aquela pessoa que vai determinar, dizer assim, eu preciso de dados pessoais desse grupo de pessoas para poder fazer os meus negócios, e eu vou coletar esses dados, e eu vou dar um destino para esses dados. Esse é o controlador, é a pessoa que determina o destino dos dados pessoais que ela coleta. O operador de dados é um preposto da realidade do controlador, né? Ele vai executar uma fase do tratamento por conta e ordem do controlador. Então, não existe operador sem controlador, né? E as empresas variam de posição conforme as relações contratuais que se entabulem em função dessa coleta de dados, né?
Um exemplo clássico, por exemplo, de controlador operador é eu, empresa, eu coleto os dados dos meus funcionários, né? Então já temos aí as relações de trabalho, eu coleto os dados dos meus funcionários e eu transfiro esses dados para uma contabilidade processar a folha de pagamento. Nesse contexto, quem é o controlador? É a empresa empregadora, que coletou os dados e quem vai dizer para que destino esses dados terão. E quem é o operador? A contabilidade que vai fazer vai cumprir um contrato, processamento de folha de pagamento, e para isso ele precisa de dados pessoais dos funcionários para cumprir o escopo do contrato para qual ela foi contratada, né? Então ela é uma operadora. Por que isso é importante? Porque o controlador responde pelos atos do operador, né? Então se houver um vazamento de dados, se houver uma malversação de dados pessoais controlados pela minha empresa por um operador que eu contratei, eu respondo por isso, né? É a famosa culpa em eligendo. E a lei traz muito claro isso, tá? Outra coisa que precisa ficar bem claro para a gente é que esse papel do operador, do controlador e operador, ele é institucional. Então, ou seja, ele acontece a nível de empresa. Funcionários, colaboradores do controlador não são operadores pelo simples fato de fazerem alguma fase do tratamento. Eles são prepostos do controlador. E a mesma coisa acontece com o operador, né? Por que a gente traz isso à tona? Porque no início, nos primeiros meses até o primeiro ano, antes da ANPD, que é a autoridade reguladora, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ter deixado claro, havia muita confusão sobre se os profissionais de gestão de recursos humanos seriam ou não operadores no contexto de suas empresas. Não, isso ficou bem claro e ficou bem cristalino. Os profissionais que tratam dados no contexto das empresas, elas são prepostas do próprio controlador. E elas quem responde é a empresa, não é ela. Então ela não é um operador de dados no exercício da função de gestor de recursos humanos. Essa é a primeira grande regulamentação que veio da ANPD e que foi muito importante para os profissionais de gestão de recursos humanos, porque eles estavam bastante preocupados com isso, né? De terem todas as responsabilidades imputadas pela lei aos operadores sendo funcionários do controlador, né? Então, para o profissional de gestão de recursos humanos, ele continua tendo as mesmas responsabilidades que ele já tinha antes. Ele vai só responder se ele agir com dolo, com imperícia, imprudência, né? Então, dentro do contexto de CLT, né? O que é tratamento de dados, né? Então, a lei fala, a LGPD fala em tratamento de dados. Tratamento de dados é tudo que eu faço com dado pessoal. Começando lá com o input, com a coleta, né, no Departamento de Recursos Humanos, ou melhor, a gente começa um pouquinho antes, e aí a gente já vai entrar nos reflexos, né. A gente começa a coleta de dados pessoais já na fase de recrutamento e seleção, né. A gente faz aquele recrutamento e seleção, às vezes tem formulários na internet, no website, que coletam dados para você montar um banco de talentos. Aqui você já está começando a coletar dados pessoais, né? E essa primeira fase, a fase pré-contratual, tá, é muito importante, que a gente deixe um dos direitos, o maior direito do titular de dados é de ser informado, é a autodeterminação informativa, né? O que é isso? É o saber que eu estou tendo meus dados coletados, para que eles estão sendo coletados, por que eles estão sendo coletados e o que eu vou fazer, que destino esses dados vão ter e o que a pessoa que está coletando vai fazer com eles. Vai compartilhar, vai guardar, por que ela precisa disso, né? Então a gente nas relações de trabalho começa com a atenção já lá na fase pré-contratual, que é a fase de recrutamento e seleção, né? Ali a gente vai precisar provavelmente de um consentimento, a gente vai precisar fazer uma filtragem para saber se eu preciso realmente de todos os dados que eu coleto, porque um dos princípios da LGPD é justamente a necessidade, né? Eu não posso sair coletando dados a esmo. Eu quero o máximo de dados possíveis, que era o que a gente estava acostumado antes a fazer. Não, agora a gente precisa fazer um filtro, passar por alguns funis, que são da finalidade, da adequação e da necessidade. Eu realmente preciso desse dado para a finalidade que eu estou perseguindo? Se não, deixa de lado, não coleta, né? Você pode estar extrapolando a lei. Então, o primeiro funil já começa aqui, no recrutamento e seleção, né?
Aí a gente ultrapassou nessa fase, essa fase de recrutamento e seleção, a gente contratou o funcionário, a gente vai passar para a fase de efetivação do contrato. A formalização do contrato, e ali a gente vai precisar de um volume grande de dados pessoais, até por imposição legal. Só que o funcionário que está sendo contratado, ele tem o direito de saber quais são esses dados, né? E o que eu vou fazer com eles? Por que eu estou coletando esses dados todos? Tá? E qual é a base legal? Eu tenho uma justificativa, é para cumprimento de contrato, é para cumprimento de obrigação legal, porque num contexto de relações de trabalho nós coletamos muitas e muitas informações não porque nós queremos, mas porque a lei nos obriga, as leis trabalhistas e previdenciárias nos obrigam, né? Passada a fase de formalização do contrato, a gente vai começar então a fase de execução do contrato, que é o contrato de trabalho em si. E aí a gente vai gerar uma enormidade de dados pessoais, inclusive dados sensíveis, que são os dados de saúde do trabalhador. Esses dados são de uma sensibilidade extrema e demandam a proteção necessária. Quem vai ter acesso dentro da empresa? O que eu vou fazer com esses dados? Como é que eu estou protegendo? Todas essas imposições legais da LGPD de proteção de dados, de adoção de medidas administrativas e técnicas para proteção desses dados, elas se colocam de uma maneira bastante pesada sobre os recursos humanos, porque é ali que a gente vai gerar uma quantidade incomensurável de dados sensíveis, né? E aí a gente tem alguns dados que, apesar da lei não considerarem sensíveis, nós recomendamos que sejam considerados, que são os dados, por exemplo, de folha de pagamento, de salários, de benefícios, né? São dados que podem colocar o teu funcionário numa situação delicada entre os outros colegas, são dados que você não pode deixar de forma alguma vazar, ou serem mal utilizados. Então a gente precisa desse contexto, a gente precisa conhecer, na verdade, o fluxo de dados dentro das nossas empresas e principalmente dentro dos recursos humanos, para que a gente possa adotar as medidas necessárias de mitigação de riscos de vazamentos e utilizações indevidas, porque a gente não consegue proteger aquilo que a gente não conhece. É necessário conhecer o nosso público, quem são os nossos titulares. Toda e qualquer empresa que tem, mesmo que não faça business to business, e que o meu negócio seja B2C ou B2B, né, se eu tiver funcionários, colaboradores, eu invariavelmente vou tratar dados pessoais deles, né? Então, se tem um departamento onde não há sombra de dúvida que a LGPD se aplica, é o Recursos Humanos. Mas eu preciso conhecer, eu preciso saber por que eu estou coletando, quais são os dados que eu estou coletando, eu tenho a finalidade para esse dado, ele passou pelo crivo da adequação e a necessidade em relação à finalidade, eu tenho base legal para coletar esse dado, né? É para cumprimento de obrigação legal, é para cumprimento de contrato, é para segurança patrimonial, para que eu estou coletando esse dado exatamente? Tá? Todas essas informações acabam aparecendo no famoso data mapping, que é quando a gente olha para dentro da empresa, olha para esse fluxo de dados e tenta entender como é que ele funciona e por que eu estou fazendo ele. E o que eu preciso, então, quais são as medidas que eu tenho que tomar internamente para proteger esses dados, para que eu não tenha problemas lá na frente. Já começam a pipocar em todo o país ações trabalhistas, usando a LGPD como fundamento, né? Reclamando indenizações de danos morais, porque a empresa não tratou os dados de acordo com a LGPD, não respeitou o direito de autoafirmação, né? De informação do titular de dados, né? De saber. Então a gente tem que tomar cuidado, só que a gente precisa, para tomar esses cuidados todos, adotar essas medidas, a gente tem que conhecer. Então a gente tem que fazer esse mapping. E é na hora da execução do contrato que a gente gera esses dados. Mas e aí? O contrato acabou. O funcionário foi demitido, ou ele faleceu, ou ele se aposentou, e eu tenho uma quantidade imensa de dados que não vão ser necessários depois do fim do contrato. Mas eu não posso simplesmente sair eliminando dados, porque alguns deles eu vou precisar guardar até por 30 anos, que são os dados previdenciários. Então, novamente, eu preciso saber quais são os dados que eu vou guardar depois do fim do contrato. Fazer aquela peneira final e dizer, isso aqui eu preciso guardar por esse motivo,
esse aqui por esse motivo, por tanto tempo, né? Então a gente tem que, a maior parte dos dados, a gente guarda, a gente pode guardar, acho que a integralidade dos dados por até 5 anos, que é o prazo decadencial de uma ação trabalhista, mas tem alguns que depois eu vou ter que fazer nova peneiragem e guardar por 30 anos. Né? O PPP, por exemplo, é um documento que eu vou guardar por 30, 35 anos, é o prazo de aposentadoria desse funcionário. Vou ter que guardar durante muito e muito tempo. E eu ainda por cima eu tenho que informar para o funcionário, pela LGPD, eu tenho que informar para o funcionário que está se desligando quais são os dados que eu vou guardar dele e por quanto tempo. E por que eu vou guardar. Né? Então, esses cuidados todos a gente tem que ter na condução do contrato de trabalho. Então, a LGPD ela reflete muito realmente nas relações de trabalho, reflete no momento que o funcionário tem o direito de saber o que eu estou coletando dele, por que eu estou coletando, onde eu estou guardando, que salvaguardas de segurança eu estou dando para esses dados, com quem eu estou compartilhando. Isso é o mais importante, acho que para a maior parte dos funcionários, saber o que eu, como empregador, estou fazendo com os dados dele, com quem é que eu estou compartilhando, né? Existem exemplos bastante graves da utilização indevida de dados dentro do contexto de relações de trabalho para criar situações discriminatórias. Um dos direitos, um dos princípios da LGPD é a não utilização dos dados para fins discriminatórios. Né? Mas isso a gente daria, assim, 2 horas de conversa para a gente chegar nisso. O meu recado hoje para vocês, principalmente para os profissionais de recursos humanos, os profissionais de gestão de talentos, é que sim, olhem para os seus departamentos, olhem para os seus fluxos, para os seus processos, para que a gente possa, para que vocês possam conseguir fazer uma filtragem, fazer a correta adequação dos processos e procedimentos trabalhistas à LGPD, com vistas a mitigar os riscos de ações trabalhistas. Ações do Ministério Público do Trabalho, né, porque elas vão chegar. A gente tem consciência de que o Ministério Público está se movimentando, às vezes, muito mais do que a própria ANPD em relação à proteção dos dados pessoais. Né? E é bom que a empresa esteja preparada, porque se eu precisar dar uma informação para a ANPD, eu tenho que já conhecer de antemão todos os meus fluxos e processos onde transitam dados pessoais. Dados pessoais dos meus colaboradores, dos meus prestadores de serviços, dos meus parceiros. Eu preciso saber. E esse trabalho tem que ser feito antes de a gente ter algum problema, preventivamente, porque depois fica muito difícil a defesa. Então, o meu recado para os profissionais de gestão é: façam os seus data mappings de forma bem detalhada e os mantenham atualizados. O data mapping não é um trabalho que a gente começa e termina e esquece dele. Ele tem que ser constantemente revisado. Toda vez que eu tiver uma mudança de processo, uma mudança de enfoque, um novo procedimento, eu tenho que revisar o data mapping para ter essa informação na mão na hora que eu precisar. Bom, o meu tempo já está estourando aqui, eu já estourei em 5 minutos o tempo que foi me dado. E eu agradeço a presença de todos, eu agradeço imensamente aos nossos clientes que têm nos acompanhado durante esses 20 anos de Schramm Hoffmann, né? Eu, há 25 já, militando na área trabalhista. Meu especial agradecimento ao falecido Dr. Ronaldo Caputo, que foi quem me levou à área trabalhista na Câmara de Relações de Trabalho da Fiesc, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Meu especial agradecimento para ele em memória. E uma boa noite para todos vocês. Um grande abraço e até mais.